colocasse para gravar. Vocês não iam poder acessar essa aula depois, meninos. Ainda bem que agora eu olhei aqui e vi que não estava gravando. Amém. Pronto. Então vamos, eu vou dar boa noite novamente. Ok, então boa noite, sejam muito bem-vindas. Que alegria tê-las aqui. Todas conseguem me ouvir, né? Boa noite, sim. Boa noite, que bênção. Então, hoje nós entramos no módulo 3. Hoje eu quero fazer uma introdução. Vou pontuar bastante na introdução de hoje, porque o módulo que nós vamos entrar, que é libido, pulsões e sexualidade, meninas, ele é um módulo muito importante, tá? E não que os outros não sejam, todos são, né? Com certeza, cada um tem a sua particularidade. Mas esse módulo, ele vai nos mostrar, nós vamos poder entender um pouco mais sobre as fixações, nós vamos poder aprender um pouco mais sobre o desenvolvimento sexual, né? Na verdade, é o desenvolvimento psicossexual, tá bom? Vocês lembram que a gente já falou algumas vezes, a gente ainda não aprofundou, mas a gente já falou sobre as 5 fases, né? As fases. Ótimo, estou entrando pelo meu notebook também aqui, porque eu consigo ter uma visão melhor de vocês. Então, a gente. Então, esse é um dos módulos muito importantes, porque justamente ele nos traz ele amplia a questão do desenvolvimento psicossexual, que são as fases, né? Porque essas fases, elas são muito importantes, porque tem muitos adultos que vocês irão atender dentro da clínica psicanalítica que podem estar fixados em alguma das fases, né? Então, hoje nós vamos introduzir, e aí eu vou fazer uma introdução bem aprofundada, bom? Para trazer um pouco mais de consciência para vocês, e nós vamos, com o tempo, aprofundando ainda mais durante as aulas, tá bom? Então, ao longo desse módulo, nós vamos falar sobre sexualidade humana, que são as suas fases e os seus desenvolvimentos, tá? Nós vamos falar sobre pulsão de vida e pulsão de morte. Nós vamos entender o que significa isso, né? E aí nós vamos também aprofundar, né? Entender como abordar, né, a sexualidade à luz da Bíblia, né? Com base cristãs, ok? Tá bom? Então, a aula 1 a gente vai aprofundar na sexualidade humana e as fases do desenvolvimento psicossexual. Depois, aí a gente vai falar sobre as 5 fases. Deixa eu pegar aqui. Só um minutinho, meninos. Tem alguém me tocando aqui, deixa eu só um minutinho que eu já volto. Me dá um minutinho. Pronto, voltei, menino. É que a gente quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, entendeu? Eu tava com a panela de um frango gritando, não tem base não, né?
Aí eu esqueci, mas é porque ele tava pitando. Ele ficou pitando também, que é elétrica, né? E eu tive que sair correndo ali agora. Aí, amém, deu tudo certo, tá tudo ok. Ai, meu Deus, deixa eu ver quem que eu tenho que admitir aqui na aula com a gente. Pronto, é isso aí. Então, nós vamos nesse módulo, a gente vai aprofundar muito nessas 5 fases do desenvolvimento psicossexual, que é muito importante, que é quando acontece as fixações, é quando faz o desenvolvimento, né, das estruturas psíquicas, é quando na infância, né, entre 0 a 1 ano, 1 a 3, 3 a 6, 6 a 12, 12 em diante. Então, a gente vai entender como acontece, o que que acontece, é quando pode acontecer os traumas, é quando pode acontecer as feridas emocionais. E aí a gente vai aprofundar mais nela, porque quando a gente está atendendo numa clínica psicanalítica, a gente está atendendo o quê? A gente vai encontrar um adulto onde ele vai apresentar um sintoma, correto? Qual é o sintoma que ele apresenta? Ele vai apresentar uma depressão, ele vai apresentar uma ansiedade, ele vai apresentar, né, algumas feridas emocionais, ele pode apresentar vários, né, transtornos. Então, a gente vai tentar entender quando na infância, durante o desenvolvimento psicossexual, ocorreu aquela, né, aquele, seja o trauma, seja uma ferida, e aí a gente vai poder entender melhor como funciona, ok? Então vamos lá, deixa eu separar aqui o material, depois eu vou compartilhar com vocês lá no nosso grupo ou colocar lá para vocês disponível na plataforma, tá bom? Então hoje eu quero aqui nesse primeiro momento, eu quero fazer um resumo, o que que nós vamos encontrar nesse módulo durante essas 3 aulas, tá? É um resumo que é um resumo bem aprofundado, então ele é um material que chega até a ser um material denso. Deixa eu procurar, pegar aqui, só um minutinho. Pronto, tá aqui, encontrei. Então vamos lá, né? Todas com papel e caneta do ladinho, para a gente começar. Então vamos lá. Então é nesse módulo que nós iremos, né, aprofundar sobre a libido, sobre as pulsões e sobre a sexualidade humana. Então será no módulo 3, né? E aí eu quero começar, né, esse resumo que nós vamos fazer agora, um resumo aprofundado do módulo, lembrando algo muito importante para vocês, né? Porque muitas vezes a gente tem um preconceito nesse tema, né? E a gente precisa abrir a nossa mente para a gente aprofundar, né? Freud, ele por muito tempo ele foi visto de forma muito pejorativa quando falava das fases psicossexual, né? Fase oral, fase anal, a pessoa já assusta, né? O que é isso, né? Aí já gera um pré-conceito. Então, eu quero realmente, não tem nada a ver com o que nós vamos trabalhar aqui, falar aqui, não tem nada a ver com sensualidade, e sim com o desenvolvimento psicossexual das fases do desenvolvimento do indivíduo, tá bom? Então, eu quero que vocês realmente abram a mente e tirem todo o preconceito que vocês possam ter, né, desse estágio, porque é um estágio que realmente gera muitas dúvidas, mas ok, né? Então, vamos lá, né? A gente não está falando aqui nesse módulo, a gente não vai falar sobre ato sexual. Não tem nada a ver com isso, né? Nesse módulo, nós vamos falar sobre o comportamento que vem durante o desenvolvimento psicossexual, tá bom? Então, assim, nós não vamos falar sobre moralidade sexual. A psicanálise, ela não vai pautar em cima disso. Nós estamos falando de forma como que o sujeito se constitui, como que ele deseja, como que ele busca satisfação, como que ele estabelece vínculos, como ele lida com a falta, como que ele organiza a sua vida psíquica. É sobre isso que nós vamos falar.
E isso é fundamental. E é na fase do desenvolvimento psicossexual que isso acontece, tá? Então, por isso que estudar, né, a sexualidade, o desenvolvimento psicossexual na psicanálise é o mesmo que estudar a própria estrutura do sujeito, ok? Então, vamos lá, né? Começando aqui. Sejam bem-vindas, meninas. Tem algumas meninas que entraram aqui agora, a Sônia, a Solange, tudo bem? Sejam bem-vindas. Então, esse tema que nós vamos estudar hoje, ele é um grande marco, né? Por quê? Porque ele foi um dos grandes rompimentos, né? Uma das grandes realizações por Freud, né? Porque Freud, ele publica uma obra que é os três ensaios sobre a teoria da sexualidade. E na obra, né, quando ele publica esse livro, ele quebra uma lógica, né, que predominava muito na época. Né? Por quê? Porque até então a sexualidade ela era compreendida, né, em grande parte e ainda e é isso que a gente tem que tentar aqui desmistificar um pouco, né, sobre isso. É lógico que tem, né, é lógico que a gente não pode generalizar totalmente, também existe uma parte pejorativa, sim, da sexualidade, mas o que nós vamos trazer aqui é um conteúdo científico, ok? Para que a gente possa entender a constituição do sujeito, porque a sexualidade influencia muito nessa constituição. E aí é os desejos que essa criança, ao longo desse desenvolvimento, ele vai acontecendo. Então, Freud, ele quebra, né? Porque existia essa lógica sobre a forma como a sexualidade ela era compreendida, ela era de uma maneira muito limitada naquela época, né? E aí ele abre, né? Ele começa a ver por um outro prisma, né? O como que? Porque ela era vista muito como ou era para a reprodução, ou ela era vista, né? Ou a sexualidade ela era vista para a reprodução, ou a sexualidade ela era vista por um prisma moral, que muitas vezes, na verdade, ela era amoral, né? A moral que vem do fato da falta de moral. Então, que vinha muito dessa perversão que Freud depois ele vai estudar e ele vai aprofundar. Então, isso é a forma como ela era vista. Só que Freud percebe que a nossa vida, desde o momento em que a criança nasce, ele nasce com desejos, ele nasce com pulsões, ele nasce, né, com a sexualidade desde a infância, ela é muito latente. Né? Então, por exemplo, a criança, quando ela mama, o ato de mamar gera o quê? Prazer. Então, primeira sensação de prazer que uma criança tem vem através do quê? Da boca. Então, o prazer que a criança tem, né, na boca, ela é chamada de fase oral. Por quê? Porque se você parar para refletir, pensar, você vai concordar comigo. Você tem uma criança perto de você, se você já foi, se você é mãe de bebês, né? Mãe, teve um bebê no colo, para lembrar. Tudo que ele fazia, ele punha na boca. Qualquer coisa, ele levava na boca. Tudo. Ele conhecia o mundo através da boca. Qual foi a primeira satisfação que o bebê teve? Foi quando ele amamentou. É a primeira fase. Então, essa primeira fase do desenvolvimento, a primeira satisfação que o bebê tem, a gente chama de fase oral, correto? Então a criança, aí ele foi percebendo né, os diferentes níveis e as diferentes fases desse desenvolvimento.
E cada fase era marcada por uma data diferente, por uma idade diferente dessa criança. Então, essa criança ela tinha a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase, a quarta, e ela ia se desenvolvendo. Então, ele chamou todas essas fases de desenvolvimento psicossexual, que está relacionado com a sexualidade, mas nunca de forma pejorativa, ok? Por quê? Porque tem a ver com libido. Porque a libido, nós vamos estudar nesse módulo, né, na próxima aula, na aula, né, a gente vai separar por aulas. A libido, ela é tudo que você investe em algo, né? É o investimento que você faz em relação a alguma coisa, seja em um hobby, seja uma atividade, seja um propósito que você tem. Então, toda aquela libido que você se dispõe ali a realizar alguma coisa, né? Então, vocês estão me acompanhando? Então, o que Freud traz para nós, né? Então, Freud ele busca trazer, desmistificar isso. Então, o bebê ele já é um ser que ele é atravessado por experiências desde o nascimento dele. E ele é atravessado por experiências de prazer e ele é atravessado por experiências de desprazer. E eu vou falar que ele já começa, assim que ele já nasce com desprazer, né? Porque nós já nascemos com desprazer, que é ruptura. A gente corta um vínculo. O bebê ele não precisava de fazer exatamente nada, ele não precisava fazer absolutamente nada, ele só precisava existir. Tudo que ele precisava, ele recebia direto da mãe através do cordão umbilical. Ele nem respira, ele não tinha que fazer absolutamente nada. Quando ele nasce, a primeira ruptura corta o cordão umbilical. Esse bebê já tem que respirar sozinho. Esse bebê já recebe o primeiro tapa no bumbum para chorar. Você já pensou isso? Como que é esse, né? Como que é essa ruptura? Como que é esse desprazer, né? Por quê? Porque ele precisa crescer, ele precisa se desenvolver. Então, a forma. Diga. Alguém quer falar alguma coisa? Tá bom. Então, a forma como a criança experimenta o cuidado, que ele experimenta frustrações, a presença, a ausência, o acolhimento, né? Tudo isso, limites, tudo isso, prazer, desprazer, todas as sensações que o bebê recebe, né? Isso vai gerando nele, vai deixando marcas. E essas marcas, elas são o quê? São marcas que vai criar dentro das suas, que vai gerando a estrutura dele, a estrutura interna. É o que vai formando, constituindo o sujeito. Então, o sujeito ele se constitui a partir desses vínculos, desse prazer, desse desprazer, né, que tem a ver com as 5 fases. Cada fase é importante para o desenvolvimento desse indivíduo, é importante para o desenvolvimento desse sujeito. Então, a fase oral é importante, ela tem um objetivo, a fase anal tem um outro objetivo, a fase fálica, de latência, genital, cada fase ela tem um objetivo diferente. Todas se complementam, todas se completam e todas são importantes para a constituição desse sujeito, ok? Tudo certo? E aí essas marcas, como eu falei para vocês, elas vão gerando o quê, né? Elas vão gerando marcas nesse indivíduo que ele vai crescendo, né? Com prazer, com desprazer. E aí vai complementando esse sujeito. O amor, o desejar, o repetir, né? Vai estabelecendo ali os padrões de repetições, tudo isso vai acontecendo ali. A gente vai falar sobre o espelho dessa criança, como ele se vê através de como o outro vê, então ele olha para o outro e ele se reconhece no outro, né? Então a gente vai falar sobre essa participação
né? Como ele é amado, como ele é desejado, se ele é rejeitado, se há abandono, se há humilhação, se há injustiça, né? Como se estabeleceu o vínculo, se ele se sentiu pertencente, se ele não se sentiu pertencente. Então, ao longo desse módulo 3, nós iremos compreender que a sexualidade, né, ela está diretamente ligada ao conceito da libido, das pulsões e do desenvolvimento psicossexual dessa criança, né? Como eu disse para vocês, a libido ela é uma energia psíquica investida em algo ou investida em alguma coisa, né? Então o eu, o sujeito, a pessoa, ela investe, né? Ela investe no outro. E aí esse investimento pode ser tanto, né? A gente vai falar sobre a libido, a pulsões, a gente vai falar bastante sobre isso, a pulsão de vida. Você pode atender uma pessoa que está em pulsão de vida, ela quer viver, ela quer continuar, sabe? Só que você pode atender uma pessoa que está em pulsão de morte. As duas pulsões, tanto de vida quanto de morte, ela pode estar gerindo esse indivíduo, né? Uma pessoa que tem pulsão de morte, que tipo de sujeito é essa pessoa? Uma pessoa que tem a libido de vida, que tipo de pessoa é? O que ela está buscando? Cada uma dessas pulsões impacta diretamente esse ser, esse indivíduo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está com depressão, uma pessoa que está realmente. Uma pessoa com depressão, principalmente que é uma depressão grave, você, provavelmente ela está com libido, compulsão. Uma pessoa que não quer sair de casa, uma pessoa que não quer levantar da cama, uma pessoa que não quer se arrumar, uma pessoa que não quer tomar banho, ela está em compulsão. Morte. Exatamente. Né? Ju, você levantou sua mão, por favor, fala. Não, Carla, não quero incomodar, mas é porque eu não sei se você botou para passar o slide para nós, mas só tá mostrando a sua foto, ou é assim mesmo? Não, vira o dedinho. Eu tô aqui. Não, só tá a sua foto. Agora sim apareceu você. Pronto, deixa eu colocar eu aqui. Vocês vão me ver. Consegue me ver melhor? Deixa eu ver se eu aumentar a luz É para que você. eu sei que você estava passando o seu slide e daí não tinha concluído, ficou paralisado na tua foto. Ah, deixa eu ver se a gente consegue melhorar a imagem aqui para vocês. Melhorou? É porque com o computador é ruim. Tá me vendo? Ótimo. Então tá bom. Talvez vocês possam, talvez quando eu estou passando os slides, vocês não me vejam, mas vocês vão me ver pela tela do computador. Combinado? Vocês conseguem, continuam me vendo? Ótimo, então tá. Então é melhor duas do que nenhuma, né? Não, mas agora ficou só uma. Muda assim, ó, meninas. Arrasta o seu celular que eu vou aparecer. Pode ser, ou você clica duas vezes na tela. Você não tá não tô aparecendo? Tá aparecendo apenas, Carla. Tá me ouvindo? Ou Tá aparecendo. Quando você bota para o slide, aparece só a sua foto, não aparece para a gente o slide. e agora, vocês conseguem me ouvir? E agora, vocês conseguem me ouvir? Conseguem me ver? Sim, a imagem não tá legal, mas consegue te ouvir e te ver. Conseguem me ouvir e me ver? Conseguem? Sim, Ótimo. Então pronto. Eu tô aqui. Não sairei daqui da tela de vocês mais. Ah, eu fechei a outra tela, então eu vou estar com vocês aqui. É porque eu não gosto de dar eco, entendeu? Quando eu estou no celular e no Note, dá um eco ruim, vocês ficam me ouvindo duplicada. Mas aí eu saí da outra tela,
mas eu tô aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo que ele está sendo gravado? Consegue ver, Ju? Está sendo gravada a aula? Perfeito. Então vamos lá. Então eu vou falar mais um pouquinho para vocês aqui, só mais um pouquinho do resumo que a gente fez, tá bom? Então, o que que eu separei aqui? Pronto, achei que. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Ou a gente pode continuar? Podemos continuar? Então, ok. Então, por isso, Carla, quando a... Oi. eu podia repetir o nome ali das fases, das fases, a primeira é oral, a segunda, a Sim, terceira é qual? oral, fase a segunda. A oral é a fase de 0 a 1 ano. A fase anal é a fase de 1 a 3 anos. A terceira fase é a fase fálica, de 3 a 6. Eu vou colocar tudo para vocês aí depois lá nos slides, tá bom? De 0 a 1, de 1 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9, de 6 a 12, tá bom? A quarta é a de latência e a quinta é genital. A quinta é a de 12 em diante, tá bom? 0 a 1, 1 a 3, 3 a 6, 6 a 12 e de 12 em diante. A última é de 12 em diante, tá bom? Ela não fecha. Então, a primeira é oral. A segunda é. Anal, Terceira é. Fálica. fálica, A quarta é. Latência. Latência. A latente, quinta é. genital, Genital. Genital. A de 0 a 1 ano é de. A oral é de qual idade? De 0 a 1 ano. De 0 a 1. A anal, a De um 3, a 3. a fálica, De 6 a 3 a 12. 6. a latência De 6 a 6 a 12. 12. e a genital. De 12 em 12 em diante. diante. Fechou? Isso Fechou. aqui é questão de provinha. Isso aqui vocês não podem esquecer. Não podem mais esquecer essas fases. De vez em quando até eu dou uma esquecidinha aqui, eu fico assim, a gente dá, né? A mente da gente, ela dá uma confundida. É muita coisa, né, menina? É muita teoria. Mas não pode, tá bom? E cada uma dessas fases é importante para o desenvolvimento. A fase de 0 a 1 ano, que é a fase oral, para pensar no bebezinho. O mundo dele ele conhece o mundo através do quê? Tudo ele põe na boca. É dedo, é brinquedo, é comida. Vocês já viram aqueles vídeos de chinês, de japonesinho comendo? Vocês já tiveram a oportunidade de ver vídeo de japonesinho comendo? Tem um vídeo de um japonesinho, gente, que ficou mais fofa. Ele pega as frutas assim, ó, e vai pondo assim na boca, assim. Gente, é uma fofura. Então, é o mundo sendo percebido através da boca, porque a boca para ele é o que traz o quê? Prazer, mas é o que gera segurança, né? E essa criança precisa. Qual que é a gente vai, na próxima aula a gente vai aprofundar mais nisso, tá bom? O que que gera desequilíbrio? O que que gera problema? Ou a falta ou o excesso. Excesso de amor também prejudica. Não é o amor, né, de cuidar, de zelar, é aquele amor de suprir o tempo todo, nunca negar, nunca falar não, sempre achar que pode oferecer tudo para aquela criança, né? Então, voltando rapidinho aqui, só seguindo aqui no meu roteiro. Então, quando a gente fala sobre a libido, nós não estamos falando sobre sexualidade genital, né? Só é, prazer entre casal, entre. Porque a criança não sabe o que que é isso, gente.
Não tem nada a ver com isso. A criança ela não tem maturidade suficiente para entender isso, né? Então, não tem nada a ver com a sensualidade sexual. Tem a ver com a fase do desenvolvimento que essa criança vai ter ao longo, né, ao longo da vida, até os 12 anos, que é extremamente importante. 12, 13 anos, o desenvolvimento de uma criança, né, gente? É muito importante. Então, nós estamos falando, né, da força que movimenta, a força que pulsa dentro desse indivíduo, dentro desse sujeito, né, da força interna dele. Então, uma pessoa ela pode investir a libido dela, né, em um relacionamento, em um trabalho, em uma profissão, em uma carreira, em um propósito, em um ministério, né? Ela pode realmente colocar ali, ó, né, o que ele investe naquela, né, essa organização, o que ele investe no que ele faz. A gente chama isso de libido. Nós também vemos que essa energia ela pode circular de forma saudável, porém, muitas vezes ela pode também gerar conflitos, né? Quando é que ela gera conflito, Carla? Quando a libido ela encontra, né? Às vezes ela não consegue encontrar de forma satisfatória, né? Essa simbolização, essa elaboração, esse investimento, tá bom? E aí a gente precisa entender, né? Porque quando a gente investe muito, a gente vai estudar mais para frente um tema bem importante, que são Peraí, menina, só um minutinho. Os mecanismos de defesa, né? E a gente vai falar sobre a sublimação. Exatamente. A sublimação, a gente fala de libido e sublimação. A sublimação, muitas vezes, ela é uma libido direcionada. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa ela pode direcionar algo. Uma pessoa que tem muita energia, ela pode redirecionar isso. Sabe uma pessoa agressiva, uma pessoa nervosa? Como que eu posso transferir uma libido, né, muito grande, eu posso retransmitir, em vez de eu ficar presa, né? Em vez de eu prender aquela energia toda, eu redireciono. A gente chama isso de sublimação. Eu vou redirecionar para uma atividade física, eu vou redirecionar para um judô, para uma academia, para um esporte. Então, a pessoa, em vez dela ficar né, carregada com aquela libido ali toda, ela redireciona. Isso a gente usa, isso é a coisa mais fantástica que a gente pode ter é redirecionar para algo que a gente gosta de fazer, uma pintura, um lazer, sabe? Isso a gente pode usar também dentro da libido. Ok, meninas? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu anotei para vocês. Outra coisa aqui. Para nós começarmos a atender dentro da clínica psicanalítica, né, a gente precisa compreender de forma bem profunda essa fase, tá? Esses tópicos, para você conseguir identificar se aquele sujeito se fixou em alguma dessas áreas, em alguma dessas fases. E aí a gente precisa nos aprofundar mais, a gente vai fazer isso ao longo desse módulo. Por quê? Porque, por exemplo, uma pessoa que fuma, né? Uma pessoa que está bebendo muito, uma pessoa que está comendo muito, eu faço a pergunta para você. Qual fase que essa pessoa pode ter se fixado? Tem tudo a ver com Oral. a boca. Oral, tem tudo a ver com a boca. Por que fase oral? Porque naquela fase que nós vamos estudar mais para frente, é uma fase importante de vínculo, de reconhecimento, de segurança. Pode ter faltado.
E aquela pessoa, ela volta para aquela fase, ela se fixa naquele lugar. Carla, tem como essa pessoa mudar isso? Tem como. Primeiro, ela tem que reconhecer, né? Primeiro, ela tem que identificar naquela fase quando, como que foi, qual que era, né? Como que era o ambiente familiar, como que era, né? O relacionamento com o pai, como que era o relacionamento com a mãe, como que ele era ali, porque pode ter fixado. E aí a gente vai falar depois da fase anal. Gente, a fase anal, ela é fantástica. E se você tinha qualquer preconceito sobre isso, você cai por terra agora. A gente vai, bom, próxima aula, a gente vai falar mais sobre isso. Mas ela é fantástica. Você sabe por quê? Porque eu quero que você, levar vocês a refletir a respeito disso. Quando você pensa em fase anal, o que que vem na sua cabeça? Quando você pensa numa criança, você está pensando numa criança, ó, vamos pensar numa criança. A gente está pensando tudo de forma muito inocente aqui, tá bom? É tudo muito inocente. O que que essa criança faz do 1 ao 3 anos que tem a ver com a fase anal? Quem gostaria de comentar comigo? Quem Essa gostaria criança, de... essa criança tem um contato, ela pega. Pode correr esse risco de pegar, de brincar. O que mais? Vamos lá, mais pessoas. Vamos lá, eu quero ouvir mais vocês. Fase de 1 a 3 aninhos que tem a ver com o anal. Deixar Ó, no chão. tem a ver com anal e é uma fase de 1 a 3 aninhos. Vamos lá? O desfraude da criança. Exatamente, o desfraude da criança. Muito bem, Patrícia. Excelente. A forma como vai acontecer esse desfraude vai impactar essa criança ao longo da vida. Ô, Carla, minhas filhas Por já quê? cresceram muito. Oi, pode me falar, Nivalda? As minhas filhas já estão muito grandes, já até casaram, já até esqueci. Você esqueceu, né? Nem tô lembrando. Mas, gente, ó, fase anal de 1 a 3 aninhos, correto? A gente tem que lembrar, ó, isso aqui tudo, vamos visualizar. Você visualiza, fica fácil. Por quê? Uma criança que ela é extremamente, ou um adulto extremamente controlador, será por quê? Por que que um adulto se torna extremamente controlador? Mas, ó, mas a criança, ela começa com 1 aninho, a gente começa já a ensinar essa criança de 1 a 3 anos. Eu falei, é 1 a 3 aninhos. Os meus filhos foram para a escola com 1 ano e 8 meses e ele começou o desfraude lá. Aí eu lembro, meu caçula foi para a escola de fralda. Ele tinha 1 ano e 8 meses. Até 2 aninhos, as tias, as professoras começaram a tirar a fraldinha dele. E esse tirar de fralda, ele é algo muito difícil para a criança. Por quê? Porque a criança vai ter que aprender a hora de pedir, ele vai ter que aprender a segurar, ele vai ter que aprender que tem um lugar certo para fazer cocô, que tem um lugarzinho certo para fazer xixi. Consegue me ouvir? A Fernanda falou que travou. Tá todo mundo me ouvindo? Essa fase é muito importante. Ou a pessoa se torna controladora demais, ou a pessoa também. Você já imaginou uma criança que faz cocô em qualquer lugar? Ela está desfraudando e ela não tem regras, não tem norma. A mamãe fala, a mãe não põe limite, a mãe não fala onde tem que fazer cocô, como que tem, não ensina. Tipo, onde ela estiver, pode fazer cocô. Imagina uma criança de fralda, você falar para ela, quer fazer cocô. Você não ensinar a criança que tem um lugar certo, que não pode, você está tirando a fraldinha, vai ser desafiador. É difícil, não é fácil. Mas essa criança ela vai entendendo. Então, a forma como acontece esse desfraude impacta essa criança. Aí que a gente chama de é o desenvolvimento psicossexual, que é a fase anal. A Ô, fase Carla, anal. Oi, Nivalda. desculpa interromper. A minha filha, a última caçula, ela largou sozinha, com 1 ano e 3 meses, sozinha. Olha, incrível, 1 ano e 3 meses, Foi. gente.
Foi um caso assim, olha, sobrenatural. Tá vendo? Ó, tá vendo que a partir de 1 ano, de 1 a 3, é essa fase. E ela é extremamente importante. Por quê? Porque essa criança, se foi traumática, imagina essa criança tá aprendendo que ela tem que usar o vasinho, né? O pinico, né? Vocês já usaram piniquinho, né? Aqui em casa a gente tinha aquele pinico que punha dentro, em cima do vaso. A gente já foi tão criativa nessa época, né? Oh, meu Deus do céu. E aí a gente vai aprendendo de um filho para o outro, a gente vai aprendendo, né? Graças a Deus. É a época que a criança, a gente fala da fase dos esfíncteres, né? Que a criança vai reter, que a criança vai soltar. Que a criança vai reter, ela vai reter o quê? O que que ela está retendo? O que que ela está soltando? Então, ela vai aprender. É a hora que a mãe começa a ensinar para aquela criança as regras, começa a inserir as regrinhas, começa a inserir as normas. Isso pode, isso não pode. É lógico que essa criança ela já vai crescendo, tem muitas coisas. Ó, a criança está engatinhando, vai pôr o dedo na tomada. Vocês já viram criança que a mãe está falando não pode? A criança está olhando para a mãe e está pondo o dedo na tomada. E a mãe está falando, não pode. A criança está assim, ó, limite. Ela vai testando os limites, ela vai testando até pode ou não pode. Nivaldo, você levantou sua mão, pode falar. Então, só complementando que a minha filha Mariane, eu acredito que é porque tinha as outras duas irmãs. Tinha a Milena do meio, com quase 2 anos e pouco de diferença, e tinha a Marcinha de 5. E a Mariane, ela desenvolveu um perfil muito cedo, tipo assim, pediu uma coisa para as outras, ela saía correndo. Eu acredito que essa coisa da fralda foi até uma assimilação precoce dela falar, Sim. não, as minhas irmãs usam calcinha, né? Só. Eu acredito que foi essa visualização. É o ambiente, né? É o Sim. ambiente, chama ambiente facilitador. O ambiente facilitou para que ela, olha, se você for pensar agora, a sua mais velha, ela desfraldou quando? Demorou mais. As duas mais velhas demoraram mais. A caçula que foi muito rápido. Tá vendo? Então, é o ambiente, né? Ela vê, ela falou, eu que vou ficar de fralda nada, eu quero ficar igual a minha irmã. Você igual ela, deixa eu seguir, né? Deixa eu correr. Até hoje ela é assim, até hoje. Não é assim, é espelho, eu quero me moldar aqui nessa pessoa. Tanto que é responsabilidade do filho mais velho. O filho mais velho tem uma responsabilidade. Então, meninas, esse módulo, e aí depois a gente vai falar da fálica. Gente, a terceira é fantástica. Porque a terceira é quando acontece o quê? Vamos lá. O que que acontece na terceira fase? A fase de latem, fálica. O que que acontece na fase fálica? Você já ouviu falar do falo, né? O falo imaginário. A gente ouve muito em Lacan. Freud não fala muito sobre falo imaginário, não. Né? Lacan que fala mais. A gente fala do falo. O que que acontece na fase fálica? É a coisa mais, assim, drástica que acontece. É a coisa que mais, assim, todas são importantes, mas essa parte é a fase. As descobertas de tudo, chega o momento da curiosidade. Também, mas tem a fase. A fase fálica é a fase do Caráter, a construção do caráter. Criatividade. vai acontecendo, mas é a fase do complexo de Édipo. É a cisão, é a castração. A É, castração é imaginária, é lógico, né? Por isso que a sim. gente fala do falo imaginário segundo Lacan. Mas é a castração. É quando existe o quê? A criança vai entender. A minha mãe não me pertence. Meu Deus. A mamãe. Porque se vocês. Presta atenção. Quantas vezes, não sei se você tem filho homem, quantas vezes o filho homem fala, a mamãe é minha, sai,
pai, vai embora, não quero que ele faz isso com o papai. E ao contrário também acontece, a menina também acontece isso. Não, sai, é meu, ó, a Solange falando. Eu Ela não tô, entende isso. Diga, Solange, pode falar. eu tô vivendo duas situações. Uma na igreja, de observar. Porque assim, a gente fica lendo conteúdo e as pessoas não sabem, mas eles se tornam nossos pacientes imaginários, né? A gente está ali analisando eles, o comportamento. E às vezes a gente tem até resposta, mas a gente segura ali. E aí tem uma mãe na igreja que o filho dela está nessa fase aí dos 7, 8 anos. E a gente vê o complexo de... Édipo. Isso, é tipo, muito forte. Tão forte que ele rejeita o pai, assim, ela é minha. Então, assim, todo momento do culto é com ela agarrado, vai no banheiro, ela busca água. E é aquele grude intenso, até no ensaio das crianças. Ela tem mania de ficar, então nenhuma outra mãe fica. E é assim, é uma super proteção ao meu filho, podem fazer mal ao meu filho, sendo que tem outras crianças. Então já está algo assim, eu observando, eu disse, já está mais grave do que o que deveria. Eu conversei um pouco com ela para entender algumas coisas, e aí ela, ah não, ele dorme comigo, e tem vezes que o meu marido tem. Aí eu já fiquei olhando assim, eu digo, está na hora de começar a trabalhar aqui diferente, mas é muito forte. Como É muito. também observando um outro caso da menina com a mãe uma outra família, e aí essa menina já está na adolescência, então assim, ela já está um pouquinho mais, ela está ali nos 13 anos, eu sei que pode não se encaixar, mas é muito assim, meu pai me deu, a senhora, tipo, meu pai, então o pai é o príncipe, e a mãe só tem ela. E a mãe não é mais assim, não faz brilhar o olhinho. Eu sei que é uma fase que pode passar, mas observando, a gente fez até o Chá das Princesas esse final de semana, com as meninas mesmo, e aí você vê que há uma diferença desse grude. E eu pensando como é que vai ser para essa criança quando ela entende, quando a mãe começar a pôr o limite. De não, ó, seu pai, meu amor diferente. Amor diferente. E aí quem põe limite é o pai. É o pai que É, vem para castrar. Ele vem para castrar porque ele vem, ele é o limite. Porque isso vai gerar uma frustração na criança, mas precisa. é necessário. A frustração vai ter que necessário, porque hoje ela não tem esse entendimento, ela não entende isso, porque para ela é mãe, é meu, é minha, ela... e aí quando vier, vai vir e vai ter que ser trabalhado. Porque se não acontecer, é o que vai dando o quê? Os conflitos. É E a nessa gente fase. vê, Carla, tanto casamento distorcido por conta de atitudes que, de verdade, que se fosse cuidado antes, atitudes bobas, como um limite em algumas atitudes. Exato. Filhos. Ontem, novamente, a gente cuidou de alguém que o filho foi para o exército agora, então vai passar, acho que é 15 dias. Só que ele tem 18 anos e ele dorme com a mãe é separada. Ele sempre dormiu com a mãe. Então, vê quando essa fase não é tratada, de ter o quarto, a independência. Eu lembro que quando a minha filha desde bebê, meu marido não deixava ela dormir com a gente. Ela vinha com a fraldinha e teve vez de ele me trancar dentro do quarto. Ah, mas aí eu fui ler e fui entender que era bom para ela. Hoje ela é desenrolada, hoje ela é altamente assim. Eu viajo e ela fica super bem, ela continua bem, porque algo lá foi tratado. Não Exato, é que eu porque perdo o amor, é que algo foi ela, tratado. a frustração ela existe porque precisa. A criança ela tem que pôr limite na criança, limite saudável. Ela tem que ter, porque se você não tem, se a criança não tem limite saudável, essa criança vai ter o quê? Vai gerar muitos distúrbios, até de imagem, até de imagem, sabe? Aí vem uns complexos, vem dependência emocional, vem, sabe, muitos problemas devido a isso. Carla, tem como resolver? Tem. Tem como resolver. Tem como ajudar, tem como, né?
É, tudo tem como. Se aquela pessoa ela quer buscar ajuda, tem, né? Com certeza tem. Mas aí é isso, né? A gente buscar ser esse canal onde essa pessoa vai reconhecer que naquele lugar, naquele momento, houve isso para que ela possa elaborar, ela precisa, né? Ela precisa acessar, ela precisa reconhecer, ela precisa verbalizar para que ela consiga elaborar aquilo que aconteceu com ela, né? E aí a gente vai trabalhando isso. E aí eu vou ver se eu consigo fazer um resumo de um resumo de um resumo bem resumido aqui. Não, 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 não. Já falamos sobre isso tudo, já falamos sobre isso. Rigidez. Quando a criança é. Nossa, é muita coisa, gente. É tão bom. Essa fase é excelente. Todas as fases são importantes, né? A fase de latência, a fase genital. Pronto, é isso. É o que a gente vai trabalhar ao longo desse módulo. E aí, no módulo, na aula que vem, a gente vai entrar nas 5 fases. E aí a gente vai falar bem profundamente cada uma dessas fases e como ela impacta o desenvolvimento desse adulto, né? O desenvolvimento dessa criança para chegar nesse adulto. Aí vocês vão perceber muita coisa. Porque a gente sabe que as feridas emocionais, elas acontecem na infância. E aí, a partir dessas feridas que são geradas, nas fases, as feridas que são geradas nas fases, faz aquele adulto se comportar como ele se comporta. Inseguro, dependente, rígido, controlador. Tudo está ligado às fases que está ligado às feridas que são geradas nas fases. Alguém quer ter alguma dúvida? Mas vocês já pegaram muita coisa hoje, né? Começa uma aula introdutória, só uma introdução da aula, do módulo. Carla, Vocês já, tá, vocês já pegaram os módulos tudo, as pulsões de vida e morte, as libidos, né? Aí na próxima aula a gente vai falar só sobre as 5 fases psicossexuais, ok? Combinar? Carla, Diga, você Débora. vai, você vai mandar isso para a gente escrito, né? Sim, tá tudo aqui separadinho. Eu vou Ah, que compartilhar com bom. você, Então tá bom, então. tá bom? Né? Porque quando a gente vai prestando atenção, escreve pouco, esquece alguma coisa, eu estou aqui escrevendo, Não, escrevendo. não, pode ficar prestando atenção, eu vou compartilhar com vocês. Aqui, ó, Tá. tá tudo separadinho para vocês, tá bom? Ok, então. Tá bom, então, Alguém obrigada. quer fazer algum comentário? Carla, Diga, Nivaldo. só reiterando, né, que assim, as igrejas, a gente observa que tem muito esses casos, né? E dentro das dificuldades dos pais, o que que eles falam para a gente? Eles falam assim, o meu convênio não está atendendo psicólogo. Ah, o SUS não sei o quê. Mas, assim, muitas vezes também a gente observa que a própria mãe, às vezes, não quer ir procurar ajuda. Tem uma resistência muito grande. Eu sei porque aqui na igreja a gente tem casos. Eu tô com um caso aqui que eu tô assim, né? E a moça, eu conheço ela desde pequena e ela tá com a gente aqui também agora nesse tempo, né? Depois que ela casou, ela veio andar com a gente. Mas ela tá com o menininho dela de 11 anos. Ele até a voz dele muda quando tá perto da mãe. Ele faz voz de bebezinho. E a gente agora está fazendo a divisão das salas. Imagine a situação que vai ser para a gente. Porque ele quer ficar com os bebezinhos, ele não quer ir para a sala dos maiorzinhos, né? Então, a gente vai ter que trabalhar bastante com essa mãezinha, viu? Muitas vezes, aí vem lá, ó, criança é sintoma familiar. Quem não está na especialização infantil, por favor, esteja, toda sexta-feira, me chame. Para todas as alunas, o valor ficou R$ 52, né, meninas? Ficou bem acessível. Segunda-feira agora, sexta-feira agora tem outra aula.
A criança é Carla, sintoma familiar. Oi, Débora. eu vou fazer com você a especialização. E qual que vai ser o dia da aula? Sexta-feira, toda sexta-feira, às 17 horas. Toda sexta-feira, às 17 horas. Igual foi na sexta-feira passada. Tá bom? Tá, tá. Então, por exemplo, você falou, Nivalda, a criança é sintoma da família. Então, ela está replicando ali. O que acontece na família, essa criança ela está replicando, repetindo padrão comportamento. Então, o que que a gente tem que fazer? Você vai tratar uma criança? Sim. Você vai ajudar uma criança? Vai. Mas você também tem que saber ouvir a história da família, ouvir os pais, para entender porque essa mãe pode ser uma dependente, pode ali haver uma codependência de mãe e filhos e filho. Essa criança pode, entendeu? Ser ali, essa mãe pode colocar ali muita carga nessa criança. Outra coisa que eu quero falar, por exemplo, você trouxe algo interessante. Meninas, a aula terminou. Caso alguém precisar de sair, tá tudo certo. A gente está aqui agora, né, pontuando algumas coisas. Eu estou atendendo uma pessoa que ela tem 30 anos. Ela é psicóloga, já passou por 5 psicólogas, um psiquiatra, e eu comecei a atender ela. E aí, nos meus atendimentos, o que que eu percebi? Eu preciso falar com sua mãe. Eu preciso falar com sua mãe. Aí ela falou para mim é, que todas as pessoas com que ela passou também pediu para que precisava falar com a mãe dela. Porque tem questões que precisam ser trabalhadas em conjunto, né? Eu conheço a mãe, né? E aí eu conversei com a mãe. Falei para a mãe, falei, olha, eu preciso falar com você. Eu não atendo a mãe porque eu conheço a mãe. A filha, eu atendo a filha. Eu falei para a mãe que eu não tenho como atender a mãe por conta dessa proximidade, mas a filha eu já consigo atender porque eu tenho uma. A mãe não quer. A mãe tá fugindo. A mãe não tá com uma resistência tremenda para vir para a sessão. Tremenda. E igual eu falei, não sou a primeira que falo que eu percebi que eu precisava conversar com a mãe dela, porque tem questões muito pontuais que precisa ser trabalhada com as duas, entendeu? É como se a profissional mediasse um diálogo. Eu não vou julgar a mãe, nem muito menos julgar a filha, não é o meu papel. Eu vou mediar uma conversa que precisa entre elas. A mãe, ela tá resistente. Aí Como, pode estar a ponta do novelo, né? como é que você faz com uma coisa dessa? É complicado. É complicado. Uma filha de 30 anos. Você pensa quando é uma criança? É. As resistências que surgem para poder vir, não é fácil. Mas é o nosso trabalho, né? Tentar ajudar, tentar levar para essa pessoa a consciência de que para que a outra pessoa melhore, para que tudo melhore, é um conjunto, gente. A família é um. A pessoa ela não adoece sozinha. A pessoa não adoece sozinha. A pessoa ela adoece porque existe um histórico de rejeição, um histórico de abandono, um histórico de humilhação, um histórico de injustiça, um histórico de, sabe? Consciente? Não. Às vezes foi inconsciente. Às vezes não era a intenção. Mas não foi porque eu não foi intencional. Eu não quis que aquilo acontecesse. Porém, aquela pessoa, aquele sujeito, aquele indivíduo, ele se percebeu desse jeito. Ele se sentiu abandonado, mesmo a mãe não tendo essa intenção. Ele se sentiu rejeitado, mesmo a mãe não tendo intenção. Ele se sentiu criticado, mesmo a mãe não tendo intenção. A mãe não teve intenção de fazer isso. Porém, ele se sentiu. Agora vamos tratar. Agora, o que que nós podemos fazer com relação a isso? Não adianta negar. Adianta eu trabalhar. Como que eu posso fazer para ajudar? O que que eu posso fazer para melhorar esse cenário, essa situação? O que cabe a mim? Entendeu? O que que cabe da minha parte? Com certeza cabe pedido de perdão, né? Reconciliação, muita coisa nesse sentido. Caso, né? E é isso que vai ser trabalhado. É isso que a gente, nesse meio, o que que você quer falar para sua mãe? Mãe, o que que você quer falar para sua filha?
Porque o que acontece? Às vezes, com as duas pessoas não existe diálogo, porque elas não conseguem dialogar, elas não conseguem conversar, né? Aí briga, aí acusação, aí uma ataca a outra, aí uma joga para fora tudo que sente, elas não conseguem ter um diálogo. Nós ali vamos mediar uma conversa, onde nós estamos ali no meio, vai ficar no mínimo civilizatória. É mais essa palavra? Né? Vai ser uma conversa civilizada. Então, nós estamos ali para mediar uma conversa entre duas pessoas adultas. Fechou? Meninas, deixa eu orar por vocês para a gente encerrar. Senhor Jesus, eu quero colocar na tua presença cada aluna que aqui está. Senhor Jesus, obrigada, Pai, obrigada porque o Senhor é fiel. Obrigada porque até que o Senhor tem nos sustentado, Pai. Continue nos abençoando, nos iluminando, Pai. Ou, Senhor, continua nos dando inteligência, criatividade, Pai. Expande as nossas mentes, Pai. Nos traga o entendimento, tudo aquilo que nós lermos, tudo aquilo que nós estudarmos, que nós possamos ter compreensão, que nós possamos aprender, que nós possamos absorver, para que a gente coloque em prática, Pai, tudo que nós temos aprendido, porque existem tantas famílias, existem tantas pessoas que precisam, Pai, que precisam das nossas orientações, das nossas direções, Pai, desse conteúdo que nós temos aprendido, Pai, que nós possamos ser instrumento do Senhor, que nós possamos levar alívio, que nós possamos levar cura para essas pessoas que tanto precisam. Oh, Senhor, que essas pessoas que estão realmente, muitas, Pai, desesperadas, Senhor Jesus. Oh, Senhor, que nós sejamos esse canal de bênção na vida de outras pessoas. Nos capacite, nos abençoe, nos dê sabedoria, Pai, para que a gente continue avançando e rompendo, Pai. Proteja cada aluno aqui, proteja cada família, Pai. Que o Senhor possa revigorar, Senhor Jesus, o ânimo, Pai, de cada uma, para que elas continuem avançando, continuem rompendo, Pai, para que elas se tornem grandes profissionais, em nome do Senhor Jesus. Amém, meninas? Eu nem tirei foto nossa hoje que eu esqueci, mas semana que vem eu tiro, tá bom? Um beijo a todas vocês. Até semana que vem, tá? Segunda-feira. E eu conto com Até. vocês sexta-feira, tá? Para nossa especialização. Beijo. Ô, Carla, Oi. a aula da infantil, que hora que vai ser na sexta? Vai ser às 17 horas, das 17 às 18. Vocês preferem 17 ou às 16, meninas? Acho que é às 17. Mas Eu fica também gravado, prefiro né? 17. Então, fechou, é 17. Todas ficam gravadas. A de sexta-feira eu já vou subir para a plataforma. Todas vão ficar na Hotmart. Todas vocês vão acessar por lá, entendeu? Tudo do mesmo jeito, tá bom? Todas Tá ficaram bom. gravadas lá, tá? Eu fiz um valor bem acessível para vocês poderem aprender, para vocês poderem acessar. É realmente para vocês terem um conteúdo a mais, tá bom? Tá bom. Um beijo Tá bom, a muito todas obrigado. vocês. Tchau, Beijo. tchau. Obrigada.